Amém. Hoje está com a gente. E a gente está nesse mês da família. E a gente quer falar com você sobre cuide das suas ovelhas. Cuide das suas ovelhas. Abra comigo em João, no capítulo 21. João, capítulo 21, a partir do verso 15. Quem chegou, diga amém. Quem ainda não chegou, diga misericórdia, pastor, aleluia. Só aí, Bíblia de papel. Eu falei que eu vou fazer essa série, aleluia. La Bíblia de papel, aleluia. João capítulo 21, no verso 15, até o verso 17, Jesus ressuscitado aparece para Pedro. Um Pedro que tinha falhado, um Pedro que tinha voltado atrás, mas Jesus aparece para ele. Olha só que interessante. E aí diz aqui no verso 15, diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. E quando a gente conhece um pouquinho, a gente entende que quando a gente fala de ovelha, a ovelha é o animal maduro. Então Jesus faz aqui uma joguete de palavras que é muito intencional. Ele está falando, a primeira coisa que ele fala aqui, ele fala: cuida das ovelhas. E a ovelha é um animal maduro. Quando ele fala do cordeiro, o cordeiro ele é da fase de nascimento até a juventude. Então ele está falando de alguém que é maduro e alguém que nasceu e está em crescimento. Então, ovelha e cordeiro, você pode falar pra gente: pode, mas lá em casa não tem nenhuma ovelha nem cordeiro. Eu não sou pastor, né, naturalmente falando, lá em casa você não vai encontrar. Mas nós estamos aqui falando de pessoas, porque a Bíblia usa como figura. Nós, ovelhas, pertencemos ao rebanho de Cristo. E aqui o sentido é: cuide da sua família. O que eu quero te falar é o seguinte: é o que Deus está falando para você nessa noite. Você me ama? Então cuide da sua família. Amém. E ele falou 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Cuide dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Você ama o Senhor? Então cuide. E tem uma forma apropriada de fazer isso. Aí você vai me falar: pode, tudo bem, tá, vou cuidar. Mas essa não é a função do pastor? Eis aqui o pastor. Não é o pastor que tem que cuidar das ovelhas? Ele não foi chamado para isso? E a esposa está aí para auxiliar? Amém. Então eu vou te falar. Em Efésios 4:11 fala dos dons ministeriais, que são 5. Se você for lá fazer Atos, estiver fazendo Atos no 2º ano, esse ano você vai ver essa matéria. O que os dons ministeriais eles são chamados para fazer? Para edificar a igreja. Eles são chamados para ensinar a igreja a andar naquilo que eles estão capacitados pelo céu para fazer. Então o pastor está aqui para ensinar a gente como é que a gente cuida um do outro. Aí você acha que é só chegar aqui no domingo, sentar no banquinho, receber a palavra e tá tudo certo, fui cuidado pelo pastor. Você vai chegar na sua casa e você tem que desempenhar o cuidado que você recebeu na sua vida. Porque não é só para você aquilo que você recebe. O alimento que vem do céu não é só para você. Aleluia. É para você abençoar quem está do seu lado. Amém. Você ama o Senhor, então cuide da família que é dele. E aí quando a gente pensa nisso, de cuidar de ovelhas, gente, não é que a gente foi ali e comprou. Você não foi ali e comprou seu filho e sua esposa, ou você, esposa, comprou seu marido. Não foi ali, você comprou e está cuidando. Pertence ao Senhor. Comprado pelo preço de Jesus. E o Senhor deu para você o privilégio de cuidar do filho, da filha que você tem. O Senhor deu para você o privilégio de cuidar e de honrar do seu marido ou da sua esposa. Apacenta as minhas ovelhas. Você está com Bíblia de papel e aquela canetinha, agora é a oportunidade de você circular a palavra minha. Porque o que Deus te deu, Ele te deu para você cuidar, para que a gente possa cuidar. Então pertence a Ele. Quem diz amém a isso? Amém.
Amém? Então, para te lembrar, a Débora me ajudou com isso. Cada família vai ganhar uma ovelhinha. Vocês vão poder levar para casa e colocar no lugar onde vocês vão lembrar. Sabe, tem coisas que são boas, assim, pra gente colocar na frente, pra gente não esquecer. Eu fui chamado para cuidar. Eu sou chamado para depositar o amor de Deus na minha família. Então, quando vocês lembrarem, verem essa ovelhinha lá na casa de vocês, vocês vão lembrar daquilo que Deus chamou, comissionou cada um de nós para fazermos. Tá aí a ovelhinha para você não se esquecer. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Né? Porque a gente não quer só falar, vai lá, se vira e cuida da sua ovelha. A gente quer dar ferramentas para que cada um de nós a gente possa desempenhar com louvor, desempenhar de acordo com a palavra de Deus aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque Deus nos dá estratégias, ferramentas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa casa, a gente colocou como primeiro ponto, é mostrar Jesus. A gente precisa mostrar Jesus, porque o que adianta a gente dar um monte de coisa e dar muitos presentes e dar o melhor colégio, mas um filho e uma filha não recebe o amor genuíno, não conhece Jesus como Salvador, não tem uma base espiritual. Tem muita gente que é muito inteligente, mas não tem uma vida emocional e espiritual equilibrada porque não foi ensinado no caminho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa casa é mostrar Jesus. E é um mostrar Jesus com a fala, porque é importante aquilo que a gente fala. Mas é um mostrar Jesus através da nossa vivência, né, no caminho, como já foi falado aqui várias vezes. E aí, a primeira coisa que você tem que saber, a ovelha, ela tem um problema na visão, ela é meio míope. Às vezes ela não está enxergando direito. E assim não acontece com a gente. Às vezes a gente enxerga um negócio meio bagunçado, a gente acha que não é. Né? O Espírito Santo vem clareando. Por isso tem a oração. Já está lá pronta. Já deixou na Bíblia. O Senhor deixou. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. A gente precisa ter os olhos esclarecidos. Sabe por quê? Porque no mundo tem um monte de coisa para a gente ver, que confunde a gente. Tem coisa que a gente acha, fala, nossa, isso é demais, é o melhor para mim. Deus fala, calma, se você for por esse lugar aí que parece que é muito bom, vai dar ruim para você. Então é o cuidado que a gente tem que ter de mostrar quem Jesus é, de mostrar a direção, de mostrar a verdade. E tem um negócio interessante, porque a ovelha, ela é míope, e o míope não enxerga de longe, ele enxerga de perto. Ah, já falei, né? Já vi que pegou ali, sorrisinho já pegou ali. A gente tem que andar perto. Tem que andar junto. Tem coisa que a Polly vai me mostrar, eu já estou deitado, já tirei o óculos, ela está lá toda feliz, mostrando o negócio. Toda ele não está vendo nada. Eu não estou vendo nada, não estou vendo nada. Chega mais perto, chega aqui. Tipo Jacó, né? Quando teve que abençoar, eu falei, chega mais perto aqui, deixa eu sentir você. Então, isso é muito interessante da ovelha. A ovelha tem que andar perto. Como é que a gente tem que pastorear a nossa família? Perto. Não dá para ser à distância. Não existe relacionamento à distância que vai dar certo nesse sentido. Tem que ser perto, tem que trazer para perto, tem que andar junto. E aqui uma frase. Mostre Jesus nas suas ações e palavras. E ore para o Espírito Santo iluminar os olhos do coração de cada um da sua casa. Quanto ao nosso papel de atitudes, a gente faz. Mas tem um papel que é de oração, que é de intercessão, de você declarar a verdade. Sabe por quê? A gente não convence ninguém. O grande erro é a gente achar que a gente vai convencer. Ah, eu vou convencer fulano, ele vai se converter. Não, quem convence é o Espírito Santo. A gente testemunha, a gente anda no poder, a gente anda na verdade, mas o Espírito Santo é ele que convence. E aí outra coisa, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, ela sabe, pode ter várias pessoas chamando ela, mas quando é o pastor dela, ela sabe qual é a voz. Seus filhos conhecem a sua voz? Sua esposa sabe quando você chegou? Isso fala, gente, de tempo junto, de intimidade, de saber o tom da voz. A hora que é de correção, que o negócio é sério, é o vem pra cá, que aí tá perigoso. É a hora que é a hora de derramar amor, carinho. E a gente precisa ter esses dois pontos. Todos nós precisamos. A parte que é de afeto, de carinho, de amor. Mas tem uma hora que é a hora da correção. E tem que ser firme nessa hora. Não é? Correção é correção. Então, a ovelha conhece a voz. A gente precisa falar, precisa ensinar. Precisa estar perto. Intimidade. Mas aí a gente tem investido tantas coisas, sabe, em tantas outras coisas, e o mundo tem tantas atrações que a gente pode fazer, que daqui a pouco a gente não está mais perto. É mais fácil delegar. Dá para outro fazer.
A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Intimidade. E aí, então, primeiro, a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. Porque como que eu vou ensinar para o outro a ouvir a voz de Deus se a gente não sabe? A gente precisa saber identificar o Espírito Santo falando com a gente. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e incentivar que todos na nossa casa também identifiquem e obedeçam a voz que vem de Deus. É extremamente importante. Quem tem que bater o martelo final na decisão, na jornada, é o Senhor. Eu acho interessante um caso de um pastor. Eu vi esse relato que o filho dele queria um PlayStation, né? Aí ele queria um PlayStation, coisa e tal. Falou: papai não tem dinheiro. Bom, então você já sabe o que você tem que fazer. Lembra que o papai te falou? Vai orar. Ele incentivou o menino a orar. E o menino orou. Depois de um tempo, o que aconteceu? Ele ganhou o PlayStation. Não veio nem pelo pai dele. Veio por uma outra pessoa. Ele ganhou o PlayStation. Depois ele veio todo feliz, voltando para o pai. Ele não voltou falando assim: ganhei o PlayStation. Ele falou assim: a oração funciona. Imagina um pai ouvir isso do seu filho. Sabe? Porque ele está ensinando o seu filho a ouvir a voz de Deus. A poder pedir a Deus aquilo que está no seu coração. A outra coisa característica da ovelha, a ovelha segue o pastor. É o pastor que manda, ele dá a direção. Então, primeira coisa na nossa jornada, nós, como cuidadores de ovelhas, nós, como apacentadores de ovelhas, a gente tem que seguir Jesus, é o modelo dele. Né? E aí, então, a gente vai poder conduzir a nossa casa. E a gente vai poder ensinar como é que segue Jesus. E, às vezes, muita coisa vai bater, sabe, contra a direção de Deus. Porque às vezes um emprego parece que é melhor, uma escolha parece que é melhor, mas o que a gente precisa ficar é com a direção do pastor. Sabe por quê? Porque ele vai levar para aquele lugar que tem a água certa da gente beber, aquele lugar que tem a comida certa, a provisão certa, e a gente precisa ser dirigido pelo pastor. E aí, olha só, João 10:4. Está escrito assim: depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, as ovelhas, o pastor vai adiante delas. E as ovelhas, o quê? O seguem. A ovelha não é revoltada, gente. A ovelha, ela segue, obediente, ela é humilde. Porque conhecem a voz. Conhece a voz e segue. Se eu não conheço a voz, eu vou seguir qualquer coisa. Vento de doutrina, eu vou seguir sentimento. E daqui a pouco eu estou batendo cabeça, perdida. E a ovelha que está sem o comando do pastor, sem o cuidado do pastor, é alvo do inferno vir e pegar. E aí, conduzir é o quê? É guiar, direcionar, mostrar o caminho. Conduza a sua família na palavra, em Jesus. Para finalizar aqui, eu trouxe um exemplo de Davi. Porque Davi é um grande exemplo na Bíblia. Hoje de manhã a Fernanda falou, né, que ela estava buscando assim, um exemplo na Bíblia que fosse perfeito. E ela só encontrou na Trindade. De fato, perfeito é Deus. Todos nós vamos ter falhas em determinados momentos. E a gente aprende com isso. Na Bíblia, a gente vai aprendendo com os exemplos. Então, Davi, ele foi maravilhoso em várias áreas da vida dele. Mas quando diz respeito a filhos, a gente vê algumas falhas. E a gente vê aqui um filho dele chamado Amnon, que violentou a irmã dele. A própria irmã, filha, né, de Davi, chamada Tamar. E aí teve o outro filho de Davi, chamado Absalão, ficou revoltado. Por quê? Porque Davi não fez nada. Foi lá o filho, violentou a filha dele e ele não fez nada. E Absalão ficou irado. Como é que não faz nada? E ele tentou fazer por ele mesmo. Tanto é que matou o irmão. Gente, olha isso, dentro de uma casa, uma família. Matou o irmão. E depois o que Absalão quis? Tirar o trono do pai. E aí hoje, quando eu estava meditando nisso, a pergunta que veio: aonde estava Davi nessa situação toda? E às vezes, determinadas situações acontecem na nossa casa, a gente tem que se perguntar: aonde que eu estou? Onde que eu estou nessa situação toda? Eu estou cumprindo o papel que Deus me chamou para fazer? Ou eu estou deixando o trem desgovernado? Uma casa tem uma liderança. Uma casa tem uma auxiliadora. E tem filhos. Não são os filhos que dirigem a casa. Imagina só, eu dou o comando da direção da nossa casa para o Daniel. Imagina quando ele tiver 10 anos. Meu filho, você que vai dirigir a gente. Você determina aonde a gente vai morar. Não é assim que funciona. Senão o negócio bagunça. Então, aonde estava Davi? E onde nós estamos? E hoje a gente vê numa sociedade, a gente vive numa sociedade em que a sociedade é o seguinte: a mulher, ela é super importante, a gente é valorizada por Deus e amada. Só que hoje a mulher está lá em cima, ela é toda poderosa, e o homem está ficando lá embaixo.
O homem é chamado de homem banana. Enquanto a mulher está lá em cima, o homem totalmente... A sociedade é isso que está mostrando a sociedade. Só que o que a Bíblia mostra é que tanto um quanto o outro tem valores. Tem funções dentro de casa. E cada um é chamado para andar na sua função. O que o inferno quer é colocar embaixo o homem que está em casa com um poder e uma força que é do Espírito Santo para trazer o céu para dentro de casa. E deixar cada um no seu canto com funções diferentes e a casa desgovernada. Não é para ficar desgovernado, é para ficar no governo de Deus e cada um desempenhando o seu papel. Assim funciona. Então, onde estava Davi nessa situação toda? E onde nós estamos hoje nas situações dentro da nossa casa? E aí eu quero pedir o Luiz para passar o vídeo, porque olha só, né? Imagina só Absalão, ele não honrou o pai, não é? E aí imagina o Davi lidando com o filho que não honrou o pai. E às vezes você está cuidando bem da sua família, mas tem alguém na sua casa que não está te honrando. E vamos ver o que aconteceu nesse vídeo com o coitado do pastor. Pastor tem que ser ninja. Não satisfeita. Misericórdia. Ah, scheiße. Ainda foi de novo. Hey, hey, hey. Gente, vocês oram por nós aqui, aleluia. E o que acontece? Às vezes você leva uma dessa dentro de casa, uma patada da esposa naquele dia de TPM, a esposa tá daquele jeito. O marido chegou do trabalho estressado e aí deu aquela patada, ou o filho. A situação em casa tá assim, ofensa pra cá, ofensa pra lá. O que você vai fazer? Fruto do Espírito, amor, longanimidade, né? Paciência. Poder do Espírito, gente. A gente não desiste. Nós não fomos chamados para desistir. O Rafa falou sobre isso. Fidelidade. Honre a sua casa. Honre a palavra de Deus na sua casa e você vai ser recompensado. Talvez hoje não esteja na situação que você gostaria, mas nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós ficamos com a palavra que é de Deus. Nós ficamos com a verdade. Vai ser reconstruídas as muralhas. Vai ficar do jeito que Deus criou para ser. Não vai ficar desestruturado de acordo com o que o inferno quer. A palavra de Deus funciona na minha casa. Então, se você está ofendido com alguém que talvez tenha feito um negócio parecido com esse, se levante em perdão, ande na palavra e dê o exemplo, que logo a honra vai vir. No lugar da vergonha, dupla honra. Amém. Eu não dou essa palavra para mim. Amém. A irmã recebeu a palavra. Você já viu que ela recebeu a palavra. Aleluia. Segunda coisa, primeira coisa, mostre Jesus. É nosso prazer, é nosso privilégio, é nossa responsabilidade. A segunda coisa, para a gente ter que cuidar da nossa casa, a gente não pode dar qualquer comida. Qualquer comida estraga, né? Quando a gente compara as ovelhas aqui com os bodes, você sabia que no sertão os bodes são chamados de lixeiros do sertão? Porque come tudo, come qualquer coisa. Se tu der lata pro bode, o bode vai comer e vai sorrir para você. E às vezes é assim dentro da nossa casa. A gente permite com que qualquer coisa entre dentro da nossa casa. Se tem um negocinho novo, a gente já está correndo atrás. Né? Não importa nem de onde veio, a gente não vai nem para checar da onde é que veio o negócio. Quem é que está trazendo isso? Não, pastor, essa palavra parece legal. Calma, calma. Se está na minha frente ali, eu estou engolindo. Bode do sertão. E a gente não foi chamado para ser bode, a gente foi chamado para ser ovelha. Diga amém para o teu irmão aí do lado, amém. Olha só o que diz 1 João capítulo 2. Porque quando a Poli leu João capítulo 10, e a gente cita a expressão, né? O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. A gente fala isso, né? Mas o que está escrito em João capítulo 10, está falando que dos falsos mestres. Então ele está falando dos falsos mestres e o falso ensino destrói, mata. E aqui em 1 João capítulo 2... a gente vê que esse falso ensino estava tentando entrar na igreja de novo. Aí olha só o que o apóstolo João fala. Na Bíblia a mensagem diz assim: o santo ungiu vocês. E vocês sabem disso. Eu não escrevia para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida. E para lembrar que a verdade não produz mentiras. Não se afastem do que ouviram desde o princípio. A mensagem original.
que ela permeie a vida de vocês. Deixa eu falar, enquanto a gente não estiver satisfeito com feijão e arroz que vem da palavra de Deus, não tenta botar outra coisa não. Tem que ficar no feijão e arroz até a gente entender o que é esse feijão e arroz. A mesma coisa dos fundamentos. As pessoas diziam para o Kenneth lá, mas Kenneth, você vai pregar de novo, Kenneth Hagin, você vai pregar de novo sobre fé? Aí ele respondia, bom, quando vocês estiverem praticando a fé, eu vou para o segundo ponto. Porque a gente precisa dos fundamentos. É o que o apóstolo João está falando aqui. O que ele está falando? Fique com o que vocês receberam da verdade e vocês sabem que isso é o correto. Se o que vocês ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu. Vida eterna, vida de verdade. Escrevi para adverti-los quanto aos que tentam enganá-los. Mas eles não são páreos para o que está aleluia. Eles não são páreos para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. A unção de Cristo, nada menos do que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo o que aprenderam. Então João está combatendo os falsos ensinos, gente. Ele está dizendo o seguinte: fiquem com a verdade. Vocês já são maduros o suficiente para discernir o engano, descartá-lo e ficarem com a simplicidade da verdade. E não é interessante quando a gente aprende sobre essa questão da ovelha? A ovelha é seletiva. A ovelha não come qualquer coisa. Você não vai dar qualquer coisa para a ovelha comer e ela vai botar para frente. Não, o pasto ele tem que estar verde. O capim tem que ser novo. Ele come sempre as mesmas coisas. E o apóstolo Paulo fala, para mim é segurança falar para você as mesmas coisas. Filipenses capítulo 3. Eu não tenho problema de repetir. A ovelha não fica pedindo, o que tem de novo? Sabe aquele negócio? O pastor está pregando essa série, já faz 5 meses. O que tem de novo? Não, a ovelha não quer saber o que tem de novo. Ela quer saber o que tem de fresco. Ela quer a segurança que vem do pastor. Então, quando a gente está alimentando a nossa casa, a gente tem que entender que a gente precisa estar trazendo coisas frescas. Pode ser a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa, mas tem que ser algo fresco. Tem que vir do pastor. Vá lá em Ezequiel comigo, por favor. Ezequiel, no capítulo 34, a partir do versículo 11, Ezequiel 34, versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Ele está falando aqui do Egito. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las dos montes de Israel, junto às correntes de água, em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. O que ele está falando? Deus tem o melhor para as suas ovelhas. E é muito interessante, rapidinho, quando a gente vê aqui em João capítulo 6, João no capítulo 6,
quem são as ovelhas que vêm até Jesus? Que a gente pode ficar nessa, Jesus fala das minhas ovelhas, as minhas ovelhas, mas eu acho interessante que quando chega aqui, no verso 39, João capítulo 6, ele diz assim, verso 39, João 6, 39 diz, e a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhuma de todas as que ele me deu, pelo contrário, eu a ressuscitarei no último dia. Bom, então algumas são dadas para Jesus, mas quem é que é dado para Jesus? Está dito aqui no verso 45, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Ouviu e aprendeu do Pai. O verbo aqui, ouvir e aprender, no grego, ele está no presente contínuo. Todo aquele que ouviu e continua ouvindo, todo aquele que aprendeu e continua aprendendo, é esse que é a ovelha de Jesus. E ele falou, essa não se perde. Por quê? Não é porque ela ouviu e ela aprendeu. Ela ouviu e continua ouvindo. Ela aprendeu e continua aprendendo. Então, gente, vamos alimentar bem a nossa casa. Com o quê? Com aquilo que Jesus disse. Então a gente está vendo aqui, a gente tratou principalmente do espírito, né? De dar um bom alimento para o espírito, de cuidar da nossa casa, de apresentar Jesus. Mas também tem essa parte da gente cuidar do corpo e da alma. Porque a Bíblia fala da gente conservar irrepreensível espírito, alma e corpo. Não é só uma coisa, eu sou extremamente espiritual e eu não cuido da minha mente, deixo a minha mente solta, sou extremamente espiritual e como qualquer coisa, meu corpo não funciona para cumprir o plano de Deus para a minha vida. Não, a gente precisa conservar irrepreensível até a vinda de Jesus, espírito, alma e corpo. Então uma das funções nossa, né, de cuidar da nossa casa é cuidar da saúde do nosso corpo e também da nossa alma. Então tem um alimento que é dado naturalmente. Esse alimento tem que fazer bem, né? Costuma falar que quando a gente vai no mercado, tudo que é pronto, ou então tudo que a gente pede, normalmente é aquilo que mais faz mal. O prático faz mal, né? Hoje a gente tem um monte de coisa que faz mal. E a gente precisa discernir as coisas. Esses dias eu estava conversando com a Lu, achei interessante. Ela pegou e falou assim, olha, eu coloco pro Fê aquilo que faz bem, eu apresento para ele. No final, quem vai decidir é ele. E é isso. Tem a decisão, a menos que seja bebê, né? O bebê não vai ter decisão não, meu filho. Aqui você não vai comer doce, não. Mas tem a decisão de cada um quando chega em determinada idade. Mas, por exemplo, nós como mulheres, a gente pode apresentar o melhor, o que é saudável, o que faz bem. E a gente sabe o que faz bem e o que não faz bem. E a gente precisa também cuidar da alma. Gente, é onde o inferno vem na cabeça. Atazanando, trazendo todo tipo de pensamento, todo tipo de coisas assim que são contrárias à verdade. Nós vamos pensar os filhos na escola, sobre os comentários que eles ouvem, às vezes de professor. Gente, isso eu como professora lá no Rio, eu já vi professora falar, olha, pode deixar comigo, que agora, porque aquele filho é crente e a mãe veio discutir comigo sobre esse conteúdo, agora é que eu vou colocar esse conteúdo, que era um conteúdo contrário à palavra, que eu não vou colocar. A professora se engajou em agora colocar o conteúdo em sala de aula porque a mãe era crente e contestou. Então a gente lida com situações que são muito difíceis nesse mundo. Tem gente que vai vir de fora para contaminar a nossa casa. E a Bíblia fala sobre tudo que a gente deve guardar, o interior. Você precisa guardar o interior. O que entra na TV? O que é que seu filho está ouvindo que você está ouvindo? O seu celular. Se seu filho pega o seu celular, o que ele vai ver nos grupos do WhatsApp? Eles estão vendo em todo o tempo, gente. E a gente deixou entrar, entrou aqui, ó, olho, as portas de entrada para a alma. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala. Está entrando para dentro da gente, para dentro da nossa casa. Abriu para ouvir determinadas coisas de pessoas, fofoca, falar mal. Abriu para ouvir, contaminou você. Daqui a pouco você está falando dentro da sua casa. Já era. Uma das coisas que eu aprendi, Kenneth Reagan, ele falava, dentro da minha casa a gente não fala mal de ministro, a gente não fala mal de pastor. Meu filho não vai me ouvir falando mal de pastor, porque é normal. E olha, nenhum de nós somos perfeitos. O problema é a gente colocar na mesa as imperfeições das pessoas. O melhor, o mais bonito é a gente chegar e falar. Mas sabe o que o inferno nos conduz a fazer? É colocar na mesa. E daqui a pouco a discussão é a imperfeição da pessoa. E aí, qual filho que vai querer depois ouvir o pastor? Ouvir o ministro? Porque foi falado mal. A gente precisa ser maduro, resolver as coisas como precisam ser resolvidas. Então, o que é que você está vendo? Você está abrindo para dentro da sua casa.
Tem crianças aqui não, né? Tem gente que está viciada em pornografia porque um dia se abriu para isso. Um dia começou a ver e hoje não aguenta, não dá conta, não larga. Aquilo que você abriu para ver é aquilo que está ganhando espaço dentro de você. E isso pode te roubar a paz. Isso pode te roubar a alegria do Senhor. E aí o inferno, ele quer produzir imagens dentro da gente para daqui a pouco estar consumando, fazendo. Uma traição, ela não começa do nada. O pastor, ele fala, não é do nada. Primeiro você viu, primeiro teve a fulaninha que chegou. Nossa, quão bonito você é, pastor. Nossa, quão ungido você é. Sai, Jezebel. Começa com alguém chegando, começa com algo que você viu. E aí daqui a pouco está meditando a alma, está meditando. Daqui a pouco está sentindo antes mesmo de acontecer. Foi para o sentimento, daqui a pouco está consumando. Casa destruída, porque deu lugar para Satanás, porque deu lugar para uma coisa que viu, uma coisa que o diabo chamou a atenção. Cuide da sua alma, cuide da alma da sua casa. O inferno, ele quer vir com mentiras. Ah, você não consegue. Ah, você tem que viver no medo, porque daí você não passa. Mentira de Satanás que entra pela mente. Tem que cortar. Gente, quantas crianças e adolescentes hoje estão na ansiedade, na depressão? Gente, quantas crianças estão oprimidas? Porque passou despercebido, o pai e a mãe não percebeu. Foi alguém que colocou dentro de casa. Foi uma conversa que se teve. Foi algo que se viu na televisão. Abriu brecha. E Satanás, ele não está de brincadeira. Se você abre uma brecha na sua casa, ele entra e entra com tudo. E não acha que ele tem dó, não. Ele te pega no pior momento e dá aquele golpe final para destruição. Porque daqui a pouco você perde tudo. E é isso que ele quer. Ele não está de brincadeira. E a gente, muitas vezes, como o corpo de Cristo, está de brincadeira. Se a gente não valoriza as coisas de Deus, como que a gente quer que os nossos filhos valorizem? Eles veem em nós aquilo que eles mesmos vão fazer e vão viver. Nós precisamos ser o exemplo. Eu me lembro, quando eu era adolescente, né, meus pais não tiveram um relacionamento ideal, eles não tinham a palavra, eu não quero aqui questionar os meus pais, mas eles viviam brigando, era tipo, sei lá, uma semana bem e um mês todo sem se falar um com o outro, era briga pra cá, meu pai batia na minha mãe, meu pai saía com a minha mãe com arma, então coisas que eu vi que eram terríveis. E teve um dia, e pra mim o modelo de família era esse, eu achava que família era isso, porque foi isso que eu vi. E teve um dia que eu cheguei na casa de uma amiga minha, gente, eu sentei na mesa com eles, era uma paz, o pai e a mãe se dando tão bem. Eu falei, gente, existe isso, meu Deus, existe família assim. E eu peguei aquilo, eu falei assim, nossa, é possível. E é possível, com Cristo é possível você ter uma casa equilibrada. Com Cristo é possível você conduzir seus filhos no caminho e ver frutos. Mas é com Cristo, porque sem Ele é assim, ó, uma hora tá bom, outra hora não tá bom. Uma hora o inferno ganha espaço ou não. Cuide da saúde mental da sua casa, porque é aí que o inferno começa. Ele não vai direto no espírito, ele não tem acesso ao seu espírito, o Espírito Santo habita em você, mas ele lança dardos inflamáveis, e isso põe fogo dentro de você. Amém. Isso contamina a sua casa. Guarde aquilo que você vê, aquilo que você fala e aquilo que está entrando no seu ouvido. Isso é extremamente importante. Da mesma forma, converse com seus filhos. Chegou da escola, o que aconteceu hoje? O que você ouviu lá? Como que a gente vai combater o mal se a gente não está colocando o bem, se a gente não sabe o que eles estão ouvindo? Converse, a gente precisa ter diálogo dentro de casa. Ah, mas a trabalho eu chego cansado. Que o Senhor te fortaleça, que você anseie por cuidar mais da sua família do que de cuidar das coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo são passageiras, uma hora vai acabar, mas você é responsável pela sua família. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa, a sua própria alma? O que adianta a gente ser conhecido lá fora como pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, mas a casa está destruída, os filhos estão perdidos e levados por Satanás? O que adianta? Precisa ser tudo. O Senhor olha para toda a nossa jornada. É família, é emprego, é o ministério. Ele olha para todas as nossas áreas da nossa vida. Da mesma forma, a gente precisa ter um equilíbrio para olhar para todas as nossas áreas da vida como Deus olha. Então, cuidado. A ovelha, então voltando agora, né? A ovelha, ela já começa a produzir lã, né? E aí ela é isso, ela produz lã, ela vai produzindo. O pastor é responsável por lá podar, até mesmo que a lã, ela tem uma função. E aí a lã, para que ela serve, né? Ela tem algo para ser feito com ela. E se ela tem demais na ovelha, vai começar a surgir
Parasitas. Vai começar a vir na ovelha. E outra coisa, vai começar a sentir muito calor. E outra coisa, a ovelha perde a mobilidade. Andar vai ser mais difícil. Então, cuidado do corpo. Atividade física, gente. Glória a Deus, precisamos fazer, amém? E aí, eu tenho um exemplo aqui de uma ovelha que ela foi, deixada. Esses dias, o Daniel estava com o cabelo meio grandinho, porque a gente tinha deixado crescer. Agora ele está bem cortadinho. E o pessoal está dizendo até que é moderno, aleluia. E aí é isso, gente. Olha isso. A ovelha deixada de lado. Ela perambulou, foi encontrada na Austrália, perdida. Imagina a situação. Imagina o tanto de parasita que não tem nessa ovelha. Nós precisamos cuidar das nossas ovelhas. Cuidar da alma, eu já falei. Outra coisa, sobre a questão da alma, com as ovelhas, vem as moscas muitas vezes na cabeça da ovelha. Você já teve muriçoca na sua cabeça, mosquito, quando você está dormindo? Você quer dormir, fica... Zzz. Gente, é horrível. Alguém consegue dormir com aquela muriçoca? Lá em Goiás fala muriçoca, eu não sei que, pernilongo, sei lá, pernilongo. Lá em Goiás era muriçoca, se você não sabe. Tradução automática muriçoca. Do Google. Que trem fica na cabeça. Zzz. E aí a ovelha começa a ficar desorientada. E ela começa a bater cabeça tentando tirar, Coitada, ela não consegue, Não é com a gente, como a gente que consegue matar a muriçoca. E aí o que o pastor faz? Passa óleo na cabeça da ovelha. Olha, glória a Deus. Unção de Deus, o Espírito Santo. A gente precisa, na nossa cabeça, ora em línguas, no nome de Jesus, ora em línguas. Seja dirigido pelo Espírito Santo, nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida. Outra coisa que a ovelha faz, às vezes ela começa a brigar. Mas isso não acontece na igreja, nem na nossa casa. Brigas não existem. Isso só lá no Rio de Janeiro, só em Goiás. Aqui em Ribeirão, não. E aí elas começam a brigar. E o que elas fazem? Bate cabeça, ó, de novo a cabeça, Se por acaso aconteceu um bater cabeça na sua casa, fique ligado, tem solução. Vamos consertar, vamos fechar as brechas. Não deixa desgovernado as brigas. Seja entre irmãos, seja entre esposa e esposa. Acho que a gente tenha sabedoria. Que venha com um óleo na cabeça. Às vezes, simbolicamente, você vai precisar fazer algo para parar, cortar. Mas que a gente tenha sabedoria para o inferno não ganhar a nossa cabeça. Amém? Amém. Por fim, proteja a sua família. Abra lá comigo no Salmo 23, para a gente terminar. Salmo 23. Salmo 23, no verso 4, a partir do verso 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, a presença do pastor estava ali. O teu bordão e o teu cajado me consolou. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esses são dois instrumentos do pastor. E a vara, gente, era um instrumento do pastor que era usado para correção. Presta atenção, gente. O pastor não espanca a ovelha. Quem está comigo? Mas o pastor usa a vara. Sabe como é que ele usa a vara? Ele não pega a vara. A ovelha não é cavalo. Já viu aqueles cavalos que tem que pegar? O cara vai em cima do cavalo e já vai como? Ele bate com toda a força, Ele bate com todo, tem que bater mais para poder. Ovelha não é cavalo. Ovelha não é mula. Mas o pastor usa a vara. Sabe como é que ele usa a vara? Ele pega a vara e ele vai... Que a ovelha está vindo muito para cá, ele pega a vara, ele vai dando pequenos toques nela. Foi o que a Paulo falou da correção. Ele vai dando pequenos toques. Tanta gente que fala assim: não, o pastor não usa vara para bater. Não, ele não usa para bater. Ele usa para dar pequenos toques. E a ovelha, porque ela ouve a voz do seu pastor, ela vai ser igual o Daniel. Ela vai na nossa ovelhinha. Daniel agora ele não está mais andando, Ele está correndo dentro de casa. Então ele faz aquelas curvas abertas. Ele não consegue fazer curva fechada. Então para ele ir para lá, ele vem para cá para poder chegar e passa sempre na quina. O que o papai tem que fazer atrás? Ele tem que ir atrás igual um doido. E quando ele vê que a cabeça dele está aqui, é a única coisa que eu faço, gente. Ele vai com a cabeça, eu só dou um toquinho na cabeça aqui, ele joga a cabecinha para o lado e consegue fazer a curva. Essa é a vara do pastor. A vara que vai trazendo a correção. A outra coisa que usa é o cajado. E o cajado era instrumento de proteção do pastor.
O cajado era usado para as artes marciais do pastor, aleluia. Ele pegava aquele cajado e ele defendia a ovelha do lobo. Era um instrumento grande. E você já viu que alguns deles eles tinham um gancho. Por quê? Porque vira e mexe, a ovelha se perdia, entrava num buraco. Como é que o pastor ia pegar ela? Com o cajado. Recuperava com o cajado. Então são duas coisas que Davi nos traz aqui no verso 4 do Salmo 23, que são dois instrumentos do pastor. E são dois instrumentos que nós podemos usar dentro da nossa casa, para poder ajudar as ovelhinhas da nossa casa, a nossa família. Versículo 5, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, a ovelha, gente, é um animal sem defesa, totalmente vulnerável. A ovelha não tem habilidade de luta, apesar dela dar umas cabeçadas, ela não tem em si uma habilidade de luta. A nossa luta, o que a gente quer dizer com isso? Que a nossa luta está no nosso descanso sentado à mesa. É aí que a gente ganha as nossas lutas. A gente não ganha as nossas lutas se levantando para brigar com um, para brigar com outro. Como é que a gente ganha as nossas lutas? Sentado no trono, onde Ele reina, deixando Ele governar, né? A nossa luta está em permanecer em comunhão com Deus. Verso 5 ainda: unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui está falando do relacionamento com o Espírito Santo. Então, gente, o constante relacionamento com o Espírito Santo faz com que o inimigo não encontre lugar para tirar a nossa atenção. É por isso que era colocado óleo na cabeça da ovelha, porque com óleo na cabeça da ovelha, a mosca não tinha como chegar. Então, ao invés da mosca pousar e ela não saber o que fazer, aí ela balançava a cabeça, dava o quê? Labirintite na pobre da ovelha, de tanto que ela balançava a sua cabeça. Aí o pastor ele faz, o remedinho é o Espírito Santo na nossa família. Ele é o remédio para todas as crises e todas as dores. Ele pegava e botava o óleo. Por isso que o óleo é símbolo do Espírito Santo, gente. Ele que traz equilíbrio para a nossa vida. E verso 6, qual é a conclusão que Davi traz para isso? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, gente, vamos aprender, vamos colocar em prática, vamos cuidar das nossas ovelhas, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família. Gente, é algo que eu ouvi isso outro dia falando sobre educação cristã. Ele falou: se você não ensinar os seus filhos, alguém vai ensinar. Se você não quiser proteger a sua família, alguém vai querer proteger, alguém vai querer ganhar um espaço. Então nós assumimos esse papel. Nós ouvimos isso de manhã sobre a aliança no casamento, como nós precisamos assumir essa responsabilidade dentro da nossa casa. Não é só assina um papel aqui que eu assino um papel aqui. Não, é a responsabilidade que nós temos de cuidar um do outro, de cuidar dos nossos filhos. Como foi falado de manhã, é como uma flecha na mão de um arqueiro que sabe usar a flecha. Então a gente precisa, de maneira deliberada, assumir um papel onde nós vamos proteger a nossa casa. E a gente não protege. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 6, que as armas da nossa luta não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. Saiba que para proteger a sua família, você tem armas poderosas. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Você tem a palavra de Deus que está sendo colocada no seu coração, como diz 1 João capítulo 2, ela já está enraizada no seu coração. Então você tem como proteger a sua família. Então a nossa chamada hoje contra o espírito desse mundo é: vamos proteger a nossa família, vamos proteger a nossa casa. Você ama o Senhor? Cuide da sua família, amém? Eu quero declarar aqui, finalizando: bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós não estamos sozinhos naquilo que nós precisamos fazer na nossa família. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem Jesus, você tem Deus o Pai, e você tem uma igreja que está aqui para que a gente possa crescer junto. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?